Gente, eu não sei se vocês perceberam o quanto tá dando de infarto ultimamente. E não é em pessoas de 70, 80, 90 e daí para lá. Porque antes nós tínhamos essa mentalidade de que infarto dava nas pessoas mais idosas justamente pelo tempo de vida, o coração ia enfraquecendo, as pernas debilitando, o curso normal da vida. Então, quando uma pessoa morria de infarto, basicamente a gente entendia que por conta da idade aquilo aconteceu de uma forma tão repentina. Mas ultimamente não pessoas de 30, de 20, como na minha cidade, pessoas de 18 anos, 19, tá todas elas aí infartando, enfim, estão chamando isso de mal súbito. Quando essas pessoas infartam, falam de mal súbito, já não se trata mais como um problema do coração. E isso tem me chamado a atenção, inclusive teve até um cantor que fazia dupla com uma irmã dele, acho que uns 2 anos atrás, ele acabou falecendo em um hotel quando foi cumprir uma agenda. E aquilo chocou o país. Não somente esse caso, eu não lembro o nome do cantor, mas eu me lembro, o cantor Pedro Henrique também, ele teve um mal súbito no palco. Então chamam isso de mal súbito. E o cantor Pedro Henrique, aquele cantor gospel, ele era uma pessoa jovem ainda, estava na flor da idade, a carreira estava deslanchando e aconteceu aquilo com ele. Esse foi o triste fim do cantor Gledson Costa, de Goiânia. Estímulos, como ele fez com os 10 leprosos, gira sobre eles, Ele tinha 46 anos e, é claro, todos estão tratando de mal súbito essa questão do infarto dele. Ele não tinha filhos. Para vocês verem que quando parece que a vida vai dar uma guinada, que as esperanças da gente estão todas depositadas em um sonho, parece que quando está muito próximo, algo acontece que encerra o sonho definitivamente. Foi isso que aconteceu com o Gledson. O sonho dele foi interrompido assim, de uma maneira repentina por conta de um infarto. Ele não era casado, ele não deixou filhos, ele morava em um conjunto habitacional lá de Goiânia. Ele era um cara trabalhador, esforçado. Ele trabalhou como massagista, trabalhou em restaurantes, até que fez cursos de informática, trabalhou de massagista, disque pizza, até que enfim abriu uma barbearia, para você ver que ele era um cara empreendedor. Mas todo o empreendimento que ele fez na vida foi justamente para tentar alavancar essa carreira dele dentro da música evangélica. Inclusive o assessor dele chegou a contar para um jornal lá de Goiás, onde foi feita uma entrevista, e ele falou que Gledson era um cara muito devoto àquilo que ele queria fazer em relação à sua carreira dentro desse setor evangélico. Que, por exemplo, ele deixou um exemplo pra gente aí, que ele falou que se ele ganhasse 10 reais, no mínimo 7 ele investia na carreira evangélica. Tanto é que no fim aí da sua vida ele estava trabalhando como barbeiro e ele deixou até um pouco o trabalho de lado justamente para se dedicar mais à música. Ele cantava de terça, quinta e domingo em uma igreja local chamada Vida com Cristo. E teve até alguns vídeos dele na Assembleia de Deus onde a gente vê ele passando o som antes da sua apresentação, antes de louvar, digamos assim, já que chamamos todos de agenda, né? Mas enfim, não se sabe qual era o paralelo dele com as igrejas em relação a esse mercado todo que chamamos de gospel. Mas enfim, é uma situação muito triste, muito complicada. Isso traz pra gente uma reflexão que às vezes a gente corremos tanto atrás de tanta coisa, e mesmo que seja uma coisa de um dom que nós temos, mas muitas vezes não é aquilo que Deus tem pra gente, não é aquilo que a gente está buscando, que vai levar a Deus o agrado que Ele espera da gente. Enfim, é mais uma vida que se foi, infelizmente na flor da idade, esses infartos que está dando aí nessa molecada.
a gente não consegue compreender, e mesmo que a gente tenta compreender um pouco e embutir em algo que foi feito, ainda assim não podemos falar, pois até mesmo as plataformas desclassificam nossos vídeos quando nós duvidamos daquilo que se chamaram de algo extremo que aconteceu aí alguns anos atrás, e todos sabem do que eu estou falando. Então, de lá para cá, a vida parece que tem se limitada a mal súbito. Tantos cantores passaram mal em cima de púlpito. Se vocês pesquisar na internet aí, vocês vão ver aí que muitos cantores, pregadores tiveram esse mal súbito em cima do púlpito, enfim, encerrando ali seu ministério, encerrando a sua carreira e encerrando, acima de tudo, um sonho, todo fruto do seu trabalho, como foi no caso de Gledson Costa, que tudo que ganhava ele investia em sua carreira. Para vocês verem que ele tinha feito até uma parceria com uma cantora lá de Goiânia chamada Seir. Ele tinha já ali alguns projetos, inclusive as músicas dele fizeram sucesso lá em Goiânia, nas igrejas por onde ele passava. As pessoas já conheciam suas composições e inclusive as músicas dele já estavam tocando numa rádio de Goiânia. Então a vida dele estava caminhando para uma grande virada. Tudo que ele projetou na vida estava prestes a acontecer, mas infelizmente Deus viu que não era agora e que ele teria que levá-lo para si, e assim ele o fez. E é claro, a gente fica meio triste, mas todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde isso também vai acontecer com cada um de nós que respiramos e estamos vivendo aí embaixo desse céu. Claro que a gente não pode pensar no amanhã de forma absoluta, como já dizia, que diz a Bíblia, que deixar o amanhã para o amanhã, mas a gente tem ainda essa fissura, essa coisa de projetar o amanhã e querer viver o amanhã justamente hoje, de forma que já estivesse tudo concretizado, e às vezes nos preocupamos demais, investimos nosso tempo, investimos nossa alegria, nossas dores, nossas tristezas, tudo em cima daquilo que buscamos, e muitas vezes deixamos até mesmo de olhar a vida ao redor, porque a gente, quando se foca em uma coisa, a gente parece que fica como um cavalo que usa um tapa no olho para não olhar para os lados. Mas, enfim, a vida é muito curta, a gente nunca sabe do amanhã, então a gente tem que sonhar, sim, buscar os sonhos, sim, mas também viver um pouco, faz parte dessa vida do cotidiano, que nem no caso de Gledson. Ele não tinha filhos, não se sabe se tinha uma namorada, não se sabe se tinha uma esposa, era novo, 46 anos, mas infelizmente fica agora aí somente o que ele deixou de bom, que foi algumas músicas que ele gravou e colocou nas plataformas. Inclusive, ele tinha um canal no YouTube, onde tinha lá bons inscritos, já tinha mais de 400 mil visualizações nesses vídeos, juntando ao todo. Então já era um cantor que estava prestes a ser reconhecido, porque querendo ou não, mesmo que tenha o coração para louvar a Deus, mas o desejo de ser reconhecido é maior do que qualquer outra coisa. E tanto é que, para vocês verem que como isso é real, que muitos pregadores falam que Deus sopraria o nome dele aos 4 cantos do mundo. Então soprar o nome é trazer fama. Então a maioria, embora tenha esse desejo de adoração, de louvar, mas esperam também esse reconhecimento através do seu trabalho. Ele, infelizmente, não chegou a ter esse reconhecimento na terra, mas eu tenho absoluta certeza que mediante a vontade de Deus e ao sacrifício de Jesus Cristo, ele foi sim reconhecido nos céus, tanto é que Deus assim o fez e levou para si. Fica aí pra gente, aí para todos, como exemplo de não correr tanto atrás de coisas, porque as coisas elas acabam acontecendo naturalmente, e enfim, é claro que também fica aí os familiares dele, se ele tiver irmão, irmãs, pai, mãe, mas tem ali uma gama de familiares que eu tenho absoluta certeza que nesse momento
sofre essa grande perda, assim como os amigos. Nós, pro lado de cá, não podemos fazer muita coisa a não ser pedir que Deus venha, através do seu Espírito Santo, consolar o coração de cada um que nesse momento sofre essa dor que não tem remédio que cure.